Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde Nossa Senhora vai nos trazendo um momento para que a gente possa viver a palavra, onde a gente possa reunir, diante do amor de Deus, diante do Santo Evangelho e a sua mensagem, para que a gente possa renovar a nossa fé. Renovando a nossa fé, a gente também vai fazendo conversões. A conversões é necessária para que a gente melhore cada vez mais, passo a passo, rumo aos céus. E nesse momento, Maria traz para nós: a tua luz voltará. E depois, para refletirmos, sede fiéis ao Evangelho e guardai com fortaleza e coragem o depósito da fé que vos foi confiado. Então, você que ainda não é inscrito, eu vos peço para que você possa inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar aí conosco, compartilhar com mais pessoas, indicando, o canal. Você vai compartilhar conosco, deixando o seu joinha e fique à vontade nos comentários. O seu joinha é importante para que a gente vai alcançando mais pessoas e a gente vai multiplicando o cenáculo. Esse cenáculo tem como vínculo fazer com que as pessoas façam conversões. A conversão é muito necessária. Você que quer dar um passo próximo de Jesus, se aproximar de Jesus, esteja atento à palavra dele. Esteja atento a conversões. Esteja atento a Nossa Senhora. E vamos ouvir essa palavra. Meu muitíssimo obrigado, você que está orando conosco, você que deixa o seu joinha, você que faz aí esse momento de partilhamento, você que traz mais pessoas para este canal, você que está se inscrevendo, você que se inscrevem, muito obrigado, A graça de Deus, ela vai fazendo com que a gente vai assim caminhando, E vai fazendo a nossa conversão, buscando sempre a luz, buscando sempre melhorar, estar sempre firme nesse novo espaço que é nos dado pelo próprio Senhor, nosso Deus. Invoquemos a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, no nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Vamos para a leitura do livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar na página 625 em diante. A tua luz voltará. Washington, Estados Unidos, 17 de maio de 1987. Santuário Nacional da Imaculada. Hoje encontraste aqui, no Santuário Nacional, dedicado à minha Imaculada Conceição, para realizar um cenáculo de oração e de fraternidade com os sacerdotes e fiéis, que virão até de muito longe, e começas um longo e difícil caminho que te levará a todos os Estados Unidos e ao Canadá. Desculpa. Acolho no meu coração imaculado esta grande nação, exposta a graves perigos. Acolho no meu coração imaculado a minha igreja, que atravessa aqui horas de agonia e de dolorosas crucificações, por causa da perda da verdadeira fé que parte de muitos, de uma divisão cada vez mais profunda e de uma obstinada oposição ao Papa.
Esta oposição concretiza-se no fato de se ignorar o seu magistério, antes no fato de se difundirem doutrinas em contraste com ele e abertamente contrária à fé católica. A causa desta grave situação são os pastores, bispo da Santa Igreja de Deus. Voltai ao caminho traçado pelo bom pastor. Sede fiéis ao Evangelho e guardai com fortaleza e coragem o depósito da fé que vos foi confiado. Bispo da Santa Igreja de Deus, voltai a uma plena, humilde e total unidade ao Papa, porque hoje correis o perigo de um gravíssimo cisma, e como é grave, por isso, a vossa responsabilidade perante Deus, bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, voltai a procurar-vos com as almas o bem supremo que vos foi confiado. Defendei-as dos assaltos dos lobos vorazes, que hoje se disfarçam frequentemente de cordeiro inofensível e manso. Vede como aumenta a confusão, como se torna profunda a escuridão, como os erros se difundem e o pecado se alastra. Cuidai do rebanho que vos foi confiado, conduz-o à pastagem segura, alimenta-o com a palavra de Deus, fortalecei-o com a oração, curai-o com o sacramento da reconciliação, apacentai-o com o pão da Eucaristia. O meu coração de mãe quer salvar toda esta tão grande nação. Hoje te escolhi, ó América, no refúgio do meu coração imaculado. Eu mesma me ponho junto de ti para te ajudar a curar. Eu mesma percorro os teus caminhos à procura de todos os meus pobres filhos perdidos, doentes, marginalizados, chagados, vilipendiados, abandonados, atraiçoados. Hoje te acolho no meu coração, ó Igreja do meu Jesus, que aqui vive e sofres. Ó Igreja una, santa, católica, apostólica, unida ao meu Papa de Roma. Os tempos do teu sofrimento já estão contados. Em breve reflorescerá quando o meu coração imaculado obtiver o seu triunfo, e a tua luz voltará a resplandecer de maneira tão forte que atrairá todos que vivem neste grande continente. Do meu santuário, hoje a todos, vos encorajo e vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que essa graça do Santo Evangelho nos une a Nossa Senhora e ao Espírito Santo e vai nos conduzindo a caminhar rumo aos céus. Nossa Senhora, ela vai trazer para nós esse momento de reflexão. A tua luz voltará. Essa luz é a fé, é a nossa fé. Quantos aí já perderam a fé? Quantos já não têm fé mais? Quantos já não crê mais? E essa fé voltará. Essa fé vai ser religada, reacesa novamente em nossos corações pela força da oração. Por isso a importância de orarmos, por isso de intercedermos, orarmos pelos outros, de intercedermos pelos outros. Assim Maria vai conduzindo esse momento em que a gente precisa orar. Orar pelos que não crerem, pelos que não têm fé, pelos que perderam a sua fé, pelos que estão desesperançados, pelos que estão desesperados, que estão sedentes. É preciso a gente orar, é preciso a gente interceder, porque a tua luz voltará. E essa luz é a fé. Essa luz é Cristo Jesus. E a gente precisa crer nisso. Então, por isso que a gente sempre vamos aí viver intercessores e intercessoras intercedendo pelos que não crerem. Depois Nossa Senhora vai dizer assim: sede fiéis ao Evangelho e guardai com fortaleza e coragem o depósito da fé que vos foi confiado. Mas aí a gente lê todo o livro, a gente prestou bastante atenção. Nossa Senhora fala diretamente para padres e bispos, né? Mas aí a igreja, ela também nos convida, também nos convoca, também nos envia para a missão das SEBs. E teve já o encontro do 15º Intereclesial, da sede, foi os encontros da sede para refletir o que seria assim pregado pelos leigos e leigas para ser conduzindo a igreja, porque os leigos e leigas que pregam nas sebes, que é nas capelas, e ajudam ali nas capelas, ela também recebe também o título de pastora para pastorear o seu rebanho. Ele também recebe o título de pastor para pastorear o seu rebanho. E aí tem também o momento que Nossa Senhora vai falando para que a gente possa curar, possa unir a Deus. A gente também tem que conduzir as pessoas a fazer esse momento de reflexão, de refletir e um momento de buscar a conversão e de buscar também, esse reencontro com Deus através do sacramento da confissão. O sacramento da confissão é necessário, porque não há uma conversão sem a confissão. Você precisa confessar, você precisa se arrepender para que os seus pecados sejam apagados e você vai se religar a Deus novamente. Depois tem o sacramento da comunhão. Leigos e leigas também são enviados para a igreja para distribuir as hóstias consagradas ao próprio corpo e sangue de Cristo, celebrado as missas pelo Padre. Então, se a gente for ver, nós também estamos tão envolvidos como os padres e os bispos. Então, por isso que a gente precisa interagir juntos com a igreja. A gente também precisa ali proteger o depósito da fé, que é a doutrina católica, que é a doutrina da igreja, que é os ministérios da igreja, que é o que é sagrado na igreja, o que é mais sagrado na igreja, o corpo de Cristo. A nossa conversão, a nossa busca,
da conversão, a nossa busca a viver a vida em Cristo, a comunhão, comungar também limpo com o ministério, né? O ministério não, com o sacramento da confissão. É preciso a gente fazer tudo isso, fazer defender esse depósito da fé que é tudo isso. E aí Nossa Senhora vai falando para os padres, porque o mais importante são eles, para que eles possam, né, voltar a esse momento de viver o que a sua missão de salvar a vida de muitos, levar as pessoas a ter o conhecimento de Deus. São os padres que vão celebrar a missa, no celebrar a missa, eles já estão orando por toda a comunidade. Mas é preciso que ele ore também, não só na Santa Missa, mas nas horas que é dado a ele de oração, que ele permaneça sempre orando pela comunidade, sempre orando por nós, e nós também temos esse dever de orar por ele, né? Porque ele também é um ser humano igual a nós, é pecador igual a nós. Pode cair muitos em contradição, como tem muitos que estão caindo, e Nossa Senhora está falando e alertando isso para nós. Por isso que ela vai pedindo para que os padres, e principalmente os bispos, vão se reacendendo nesse encontro, nesse pastoreio, para pastorear o seu rebanho de uma maneira eficácia. Não deixar que o seu rebanho desvie, mas que permaneçam unidos com a doutrina santa da Igreja, que é o depósito da fé, que vem de lá de Roma, que vem do Vaticano, que foi deixada por próprio Deus, que ali vieram os sucessores da Igreja, que foi ao Papa Pedro, né? E assim a gente precisa ter esse momento de fé, de conversão mesmo sincera. E Nossa Senhora está mostrando isso, que os padres precisam, os padres não, os bispos, principalmente os bispos, padre também, os padres também, mas principalmente os bispos, porque se a gente vê aí ao risco, ao perigo que está acontecendo para ter aí um cisma dentro da igreja, já teve cisma dentro da igreja, já teve o cisma com a igreja, a separação da igreja católica apostólica ortodoxa e a igreja católica apostólica romana. Depois houve ali também um outro momento de grande divisão, de grande protesto dentro da igreja, de um momento assim que levou a igreja a uma reforma protestante com Lutério, um padre da igreja, né, que para os católicos a gente sofreu bastante porque não não era isso que era para ser feito, era para que pudesse então ser feito como foi feito com Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ele restaurou a Igreja de Cristo. Lutero não soube restaurar, mas sim ele dividiu. Então houve essa reforma protestante e mais divisão na igreja. E daí para cá a gente vai vendo que muitas divisões vêm acontecendo, porque acontece, como aconteceu com Lutero, padre da igreja contra o Papa, bispo contra o Papa. Então aí acaba sendo contra até a própria doutrina da fé. Ensina é algo que é completamente diferente da doutrina da fé. Vamos dizer uma coisa: o que está acontecendo hoje? As bênçãos no casamento. Não se benze casamento. Padre nenhum pode dar a bênção ao casamento, a não ser que aquela pessoa pediu uma missa e está ali celebrando um aniversário de um casamento, e o padre ali então possa dar ali uma bênção, né? Para que esse
aniversário, para que essa alegria se seja abençoada, se seja fortalecida em Cristo Jesus. Mas jamais ele pode dar uma bênção a um casal qualquer, e principalmente a gente já sabe como está vindo essas bênçãos. E as pessoas acreditam que essas bênçãos aí está sendo casamento oficial pela igreja. E não é. Não é. Então, corre todo esse risco. Então, os pastores da igreja, os padres e bispos, estão indo contra a doutrina da fé, contra o depósito da fé, que é as doutrinas eclesiais, que são também as leis canônicas da igreja. É preciso rever tudo isso. Nós, leigos, que estamos aí também levando a palavra de Deus às SEBs, precisamos também conhecer as leis canônicas, precisamos estar unido ao Papa. Precisamos unir ao Papa, precisamos unir aos bispos e precisamos orar por eles. Se um bispo estiver contra, se a gente achar que ele está contra, ore por ele. Ore, ore, ore incessantemente para que ele possa rever a sua fé, o seu cargo que foi dado a ele de pastor, para que ele possa pastorear a igreja. Pastorear a igreja, já está lá a regrinha que Maria deu, né? No alimento, na fé, e assim a gente vai sendo conduzido por eles. Quando a gente é conduzido por eles, a gente também conduz os nossos irmãos, a nossa comunidade, da mesma forma. Jesus, ele vai indicando isso. Quando Jesus ele vai conversar com Nicodemos, ele fala que ninguém subiu para os céus. Pois se ele desceu do céu, e só ia alguém para o céu depois da sua volta aos céus. Só depois que ele voltasse para os céus, aí sim, muitos iriam voltar. Por que eu digo isso? Porque está também nas profecias de João, lá quando ele viu muitas multidões no céu. Então, os santos mártires e também uma grande multidão que não se podia contar. É só ler lá no livro do Apocalipse. Então a gente vai vendo que ninguém conhece os céus, mas Jesus ele deu o caminho. Como pastorear. Ele vai falar de Moisés. Moisés e também, se a gente for ver a liturgia de hoje, né, na primeira leitura, já vai falar de Moisés. Quem foi Moisés? Para que a gente entenda quem foi Moisés, para que a gente entenda também o caminho. Como é o caminho? Moisés ele recebeu a missão de ser pastor, de liderar todo o povo de Israel, uma grande multidão, mais de 700.000 pessoas. Então, ele pastoreou essas pessoas, tirou do Egito e levou para o deserto. Quando ele estava orando ali com Deus, orando por essa humanidade, por esse povo já estava em apostasia. Apostasia não, gente. Ele estava já vivendo ali um momento do bezerro de ouro, estava vivendo a idolatria, já estava ali fugindo dos ensinamentos, né? Já estava se perdendo, já estava por caminhos errados. Quando Deus então diga a Moisés que ele poderia destruir todo aquele povo e reconstruir um outro povo através de Moisés, da descendência de Moisés. Mas Moisés intercede, Moisés não quer. Moisés ora, Moisés pede perdão para aquelas pessoas. E o próprio Deus perdoa. O próprio Deus aceita ali esse momento de intercessão. Por isso a importância de interceder pelos nossos rebanhos. Aquele que recebe um povo, ali o cargo de pastor, de pastorear. É pastorear dessa forma.
Moisés poderia dizer a Deus que sim, ele poderia destruir aquele povo e reconstruir de novo da sua descendência. Mas não, ele não quis. Ele pediu, ele intercedeu por aquele povo. Depois ele desce da montanha, furioso, quebra o bezerro e faz com que aquele povo volte o caminho a Deus. É assim que faz um bom pastor. Um bom pastor, ele acaba com discussões dentro da igreja, ele acaba com discórdias e ele leva a união. Ele traz uma busca verdadeira, um sentido firme na palavra de Jesus, do nosso Senhor e nosso Deus. Depois aquele povo, ele ainda vai para uma batalha, vence ainda a batalha. Na volta eles pecam contra Deus e contra Moisés. Deus então castiga aquele povo com serpente. Aquele povo então, eles de volta à luz, a tua luz voltará. Aquele povo volta de novo à fé. A fé em Deus. Olha, nós pecamos contra Deus. Pecamos contra ti, precisamos que tu interceda por nós a Deus para que acabe com essa serpente. Olha só como a importância da gente viver isso. O bom pastor, a luz sempre volta, a fé sempre volta. Aí então Moisés vai falar com Deus. Deus então dá um sinal. O sinal para que aquele povo fosse salvo, não morresse, era crer na serpente. A serpente levantada no deserto, indicando o próprio Cristo que será levantado na cruz, no martírio, para a salvação de toda a humanidade. Ele agora deixa de ser pastor para ser o cordeiro. Ele agora deixa de ser o cordeiro para ser o salvador. No dia da sua ressurreição, no domingo da Páscoa. Então, essa trajetória de Jesus, esse ensino de pastor, depois do alimento, o pão eucarístico, o sacrifício e depois o caminho aos céus. E hoje se encontram multidões nos céus, a gente pode ver pela própria leitura bíblica, ali do Apocalipse de João. Basta que a gente crê. Nós não subimos aos céus ainda, mas aquele que desceu do céu é aquele que subiu no céu. Permita que nós subiremos. Permita que nós fortalecemos, o caminhar aqui nessa terra para que a gente chegue até lá. Então a gente vai assim vivendo de uma forma trazida pelo próprio Cristo, uma forma de pastoreio, uma forma de luz da fé que precisa voltar. Eu não sei o quanto a sua luz da fé foi apagada. Eu não sei o quanto você deixou de comungar. Eu não sei o quanto você deixou de confessar. Se você deixou de comungar há muito tempo, se confessa primeiramente. Se tem muito tempo que você se confessou, faça ali uma breve reflexão de todos os seus pecados diante do sacrário, antes de você ir confessar. Conversa ali com o próprio Cristo, Ele está ali presente. Então você vai confessar com Ele. Primeiro você vai fazer esse momento de reparação. E aí você vai ver os pecados e você vai confessar com o Padre. E confesse todos. Para que você volte a comungar novamente. Para que a sua luz venha brilhar, venha acender e venha iluminar toda a sua casa. Aonde você estiver, a todos que você participam do seu cotidiano, na sua comunidade, aonde você estiver. Que essa graça de Deus possa acontecer. É preciso da Virgem Maria, de nosso Senhor Jesus, para que a graça aconteça na nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por ele, seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Oração escrita pela irmã Lúcia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixeis o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do teu amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Que essa graça de Deus, nos ilumine e nos conduza a fazer a nossa conversão. É preciso a gente estar sobre a luz do Espírito Santo. E Ele vai nos conduzindo. E que Nossa Senhora nos proteja e nos cobre com o seu manto sagrado. E que desça sobre nós essas graças de Deus pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, do Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro e que Nossa Senhora vai nos preparando, vai nos conduzindo. E até lá.